Galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias. Vamos para a parte 2 de Primeira Guerra Mundial. Bom, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre propaganda do inimigo, tá certo? Sobre o inimigo. Na realidade é uma propaganda que todos eles faziam, tanto o lado inglês, francês, russo, quanto o lado alemão, austro-húngaro, tá certo? Então aqui o que a gente tem? Uma propaganda francesa, tá certo? Uma propaganda francesa sobre os alemães. Então aqui eu tenho o imperador alemão, Guilherme II, ele está com um capacete alemão da Primeira Guerra, do início da Primeira Guerra, um capacete com essa ponta, né, essa haste sobre ele. Esse capacete era de couro, esse capacete acabou perdendo o uso rapidamente, porque ele não protegia sobre os artefatos militares que se usavam à época, era extremamente frágil. Ele protegia uma luta de baioneta, mas as granadas e os morteiros que se usavam já na Primeira Guerra Mundial mostrou que esse capacete era bem frágil. Mas essa propaganda não é nem para isso, mas é sim para diminuir o indivíduo. Você vê aqui escrito Boches, que em alemão significa miúdos, miúdos de boi, de porco. Então aqui a gente tem a referência de um alemão associado aos miúdos de um animal, certo? Bom, essa questão de diminuir o outro, o inimigo, o adversário, a gente vê hoje, né? A gente tem uma campanha política recheada de fake news e o tempo todo depreciando o adversário político, que é visto como inimigo, né? Certo? Esse segundo slide, a gente tem uma informação interessante, que eu tenho uma criança, um alemão e um açougue, tá certo? E aí o que é engraçado, o que é interessante é que você tem de frente para o alemão a cabeça de um porco. E na legenda da imagem a gente vê um porco, mais um porco, são dois porcos. E a criança está colocando na prancheta, 1 mais 1 igual a 2. Ele está associando a imagem desse alemão gordo, tá certo? Obeso, à imagem de um porco. Então era isso que era feito. Você tem a construção da sociedade, vamos levar em consideração que ainda tinha o revanchismo da Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 71. Você tem os franceses ressentidos da perda dos territórios da Alsácia e da Lorena. Então, o que acontece aqui é uma propaganda contra a figura do alemão, associando ele a um animal, tá certo? Então, essa daqui é bem característica, uma criança, né? Isso é muito comum, a gente vai ver outros slides falando sobre isso, dos ingleses associando os alemães a salsichas, né? Então, a gente vê essa situação acontecendo aqui, tá certo? E esse último slide desse conteúdo, a gente tem uma figura de um gorila, é um gorila, e caracterizado de imperador da Alemanha, Guilherme II, tá certo? Repara que tem um bigode dele para o alto, tem um capacete, militarismo, e o capacete que eu falei do início da Primeira Guerra. A sociedade alemã é tida aí nessa época como uma sociedade militarista, baseada em valores militares, certo? E o indivíduo tem sucesso na parte militar, né, na classe militar, então, e vem da nobreza, grande parte dos oficiais da Alemanha vem da nobreza. E aí, o que acontece? Isso aqui é uma propaganda de alistamento norte-americano, né, estadunidense, na verdade, melhor dizendo. E aqui, ó, você tem um espelho d'água. Esse espelho d'água representa o oceano. O lado de baixo, lá ao fundo, a gente tem a Europa destruída. E esse macaco, né, esse gorila, que seria o imperador alemão, ele está atravessando o oceano e chegando na América. Então, para evitar que ele fizesse isso, eles estão destrua a besta bruta, assassina, louca, alistando-se, tá certo? Então, vamos nos alistar para manter um exército forte e controlar essa besta e não deixar ela atravessar o oceano. A ideia era essa.
E se você reparar, a mão direita dele está ensanguentada, ele está com um bastão, parece de beisebol, escrito cultura, e cheio de restos, né, de sangue, enfim. E como se a cultura militar fosse a grande referência da Alemanha. E a mão esquerda, no braço dele, também de sangue, tem uma figura feminina seminua. Essa figura feminina ela está associada à figura da democracia, da república, na verdade, melhor dizendo. A gente falou sobre isso no primeiro vídeo sobre imperialismo, e eu vou deixar no link aqui desse vídeo, ao final do vídeo. Então, essa figura feminina com seminua, com os cabelos soltos, envolta num tecido azul, é a figura da República, a Marianne, tá certo? É o símbolo de sociedade livre. Então a ideia é que esse cara aqui, né, a Alemanha, seria o grande malfeitor, o cara que ia terminar com a sociedade ocidental, tá certo? Com a cultura, com a democracia, com a república, enfim, com os estados ocidentais, tá certo? Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Dúvidas no e-mail, deixe nos comentários. Grande abraço, até!